Nós vivemos um tempo de muito engano, muita história, muita mídia, muita informação, muita desinformação também. Nós vivemos tempos trabalhosos. Paulo já havia profetizado sobre isso, são tempos difíceis. Paulo chega a falar sobre ensino de demônios. Paulo é forte nesse tema. Ele fala que haveriam espíritos enganadores. Vocês lembram disso, né? E ele, quando fala isso para Timóteo, fala tanto na primeira carta quanto na segunda carta. Ele é enfático para falar desse espírito dos últimos dias. Então, nós vivemos um tempo de muito turvo, né? Muito tumultuado. E, de vez em quando, a gente vê a necessidade de registrar um ensino, falar algo e deixar de forma clara, até porque eu aprendi isso desde novo. As palavras voam e os escritos ficam. Alguém pregava para mim o evangelho e dizia isso para mim: Franco, lê a Bíblia porque as palavras voam, os escritos ficam. E é verdade. E de vez em quando a gente registra, escreve alguma coisa. E eu trouxe aqui 2 livros para falar contigo também rápido. Não foi combinado também. Normalmente Simone manda me entregar, pergunta se eu vou falar, mas eu já estava para fazer isso há algum tempo. Um é sobre um tema difícil: dinheiro. O que essa igreja pensa sobre dinheiro? O que o presbitério dessa igreja pensa sobre primícias, oferta, dízimo, dá o nome que você quiser. Isso está de forma muito resumida nesse livretinho aqui, ó. Onde está a minha honra? É um livretinho simples, você lê aqui, pegar um anjo de Bangu para Santa Cruz, para Sepetiba. Lembra aquele anjo que o pessoal ia para a praia, comia pão com mortadela lá em Sepetiba? Só lembra. Quando deu essa risada é porque o pessoal lembra. Acordava de madrugada para pegar aquele ônibus ali em Bangu. Então, ali, essa viagem já foi, você já lê, né? De trem também lê, porque o trem está mais veloz hoje, mas lê ainda, né? Se você for para a Central do Brasil, é aquela sentadinha e você lê. Então, onde está a minha honra é o que nós pensamos, é o que nós cremos sobre o tema, esse relacionamento com o dinheiro. Esse livro nasceu assim, de forma muito ligeira e espontânea, porque Júnior Paulino, esse moço que veio para a festa e ficou até tarde aí na festa e voltou cedo para a reunião. Esse moço, nós estávamos lá em Recife, né? Júnior e eu visitando a igreja em Recife, e surgiu um tema lá, os irmãos fizeram algumas perguntas para nós, e aí, ao responder, os irmãos ficou aquela carga, né? Inclusive, Júnior faz até o prefácio desse livro, né, Júnior? Porque eu falei: Júnior, agora é contigo, eu escrevo você agora. E foi uma carga que brotou na hora. A gente viu a necessidade de escrever. Quantas pessoas poderiam fazer esse tipo de pergunta, ter esse tipo de dúvida, né? Então, ficou registrado. E, atendendo uma solicitação também, comecei a escrever no meio da pandemia esse livro, Criando Filhos para Deus. Já falei no Alto da Boa Vista, lá com um grupo de irmãos, sobre esse tema, e se Deus quiser, agora, em outubro, vou estar, se Deus quiser, em Curitiba, com os irmãos tocando esse tema, com algumas comunidades lá em Curitiba, Criando Filhos para Deus. Não é um manual de criação de filhos, porque eu não creio nisso. Costumo dizer que cada filho é um filho, né, em especial. Em agosto a gente vai ter aquele pré-encontro do encontro de casais, esse de outubro, e a gente pode dar uma palhinha também, mas embora o tema que envolve os casais talvez seja bem outros temas, inclusive sugerido pelos próprios casais aí, os irmãos que estão aí trabalhando. Mas o Criando Filhos para Deus foi uma solicitação que Daniel, meu filho, fez, e eu escrevi. Não é um manual, não creio, como eu falei, em manual. Por quê? Porque cada filho é um filho. Cada filho é... Tu vê, eu tenho 2 netinhas, então nós ficamos de babá de ontem para hoje, né? Os pais estavam aqui na festa, e de babá, aquele esforço total, né, Lei? Ficar de babá é tão difícil, né? Ficar com os netos, né? Então, eu estava com os 4 lá, só o Arthur que não estava, que estava com outro vovô lá. Mas é muito interessante ficar com os netinhos, né? Oh, coisa boa. E você vê, nós temos 2 gêmeas lá, Maite e Giovana, são muito parecidas, né? De vez em quando eu só descubro quem é quem quando eu pego no colo, porque a Giovana é mais gordinha, ela come mais, entendeu? É mais pesadinha. Mas, apesar de serem muito parecidas, são diferentes. De alma, de coração. Você pode ter certeza, as pessoas não são iguais.
Não tem essa pessoa. Então, não tem filho igual ao outro. Então, os pais, eles dependem do Espírito Santo para criar seus filhos. Amém? E da palavra do Senhor, dos princípios do Senhor, que o Senhor dá, para que você possa ali manter aqueles princípios vivos, acesos. Vai fazer bem para a tua vida, para o teu casamento e para os teus filhos também. Óbvio que eles serão também enriquecidos e abençoados. Amém? Vocês perceberam que nós cantamos aqui uma canção antiga, né? Oh, leva-me à sala do trono. Oxe, gente, faz tempo esse negócio. Fizeram até uma versão nova aí. Cadê Rafa? Rafa foi arrebatado, Rafael? Está por aí, né? Tem que puxar a orelha desses músicos. Está ali, está ali. Fizeram uma versão nova. Eu estava pensando, e quando fui ali orar com o Júnior estava orando e falando daquilo que eu pensei imediatamente. Também pensei imediatamente que o sangue de Jesus nos possibilitou essa entrada. O sangue de Jesus abriu um novo e vivo caminho até o Senhor. E ninguém entra se não for pelo sangue de Jesus, ninguém entra. Sem o sangue, nenhum de nós tem acesso a Deus. Amém? O sangue de Jesus, alguém fala, por que o sangue? O sangue é vida. A Bíblia diz que o sangue é a vida do corpo. O sangue é a vida do corpo. E Jesus, um dia, vendo essa criação que havia sido vendida, totalmente vendida, escrava de um mal que tem muitos nomes na Bíblia e que as pessoas às vezes não sabem nem explicar que mal é esse, né? Então a Bíblia, quando começa a falar do mal, da natureza caída, a Bíblia dá vários exemplos para ver se o homem alcança, né? Então, em algum momento, a Bíblia vai chamar esse mal de uma mancha que você não consegue limpar. Você imagina uma roupa que você lava, mas a mancha está lá, não sai a mancha, né? Então, a Bíblia, em algum momento, vai chamar esse mal de a mancha. Em outro momento, a Bíblia vai dizer que é uma corrente que te prendeu e que você não consegue se soltar. Você não consegue se libertar. Em outro momento, a Bíblia vai chamar esse problema de um fardo pesado que está difícil de levar, né? E quem faz teatro, de vez em quando, aproveita para fazer aquela peça, o fardo. É um fardo pesado que você simplesmente não consegue levar. A tua vida está sendo arrastada, né? Você com aquele fardo que cada dia aumenta mais. É um fardo pesado. E outro momento a Bíblia vai dizer que é uma doença incurável. É um mal. É um mal. Um mal que nós conhecemos com um nome muito simples, no singular, inclusive, pecado. Porque uma coisa é pecado, outra coisa são pecados. Quando a Bíblia fala de pecado, a Bíblia está falando da tua natureza, da minha natureza, a natureza do pecado, né? Esse mal, esse vírus que entrou por meio de Adão, né? A Bíblia vai chamar também essa coisa ruim, sabe de quê? Talvez a maioria não associe, mas vou lembrar a tua mente aqui, aqueles que já conhecem a Escritura. Chama esse pecado de Senhor. Ele se torna dono da tua vida. Porque aquele que pratica o pecado, disse Jesus, é escravo do pecado. Mas por que escravo, Franco? Porque você não consegue se livrar dele. Você não consegue se livrar desse pecado. Ele te mantém escravo mesmo e você vai fazer mesmo não querendo fazer. O Lei está falando dos 38 anos de casado. Esse ano, se Deus dando vida, Deus dando força, saúde, nós vamos completar aí 42 anos, né, de casados.
dia 4 de dezembro. Denise e eu que tá de vovó ainda, né? Está lá com os 4 lá. Bem, eu quando me casei aos 21 anos de idade, eu não casei pensando em destruir meu casamento. Eu casei de verdade. Casei dizendo assim, minha vida vai mudar. Casei para ser fiel à minha esposa, casei para ser um marido diferente dos que eu conhecia. Eu costumava dizer que eu nunca seria como meu pai, que eu nem conhecia meu pai, né? Um pai que eu não conheci. Então, eu dizia assim, eu não vou ser como meu pai, aquele homem responsável que fez 2 filhos e sumiu, né, na minha cabeça com relação ao meu pai. Então, não me casei pensando em destruir meu casamento em 2 anos. Mas 2 anos depois, ele estava completamente destruído. Mas por quê, Franco? Porque eu segui aquela vida que eu achei que ia deixar para trás, de bebida, de bagunça, de pagode, de mulher. E aí eu achei que ia deixar isso para trás, mas não conseguia. Mas por que não consegue? Porque eu era escravo do pecado. Eu era escravo. E aí, daqui a pouquinho, pimba, um adultério. Ai, cabeça pesada. Daqui a pouquinho, pimba, 2. Aí começa aquela vida miserável de novo. Aquilo que eu achei que eu ia vencer, mas não tinha como vencer. Por quê, Franco? Porque Franco estava vencido por essa mancha, preso por essa corrente, carregando esse fardo, escravo dessa coisa chamada pecado. E é por isso, por causa dessa natureza caída, que Jesus precisou derramar seu sangue. Esse sangue, essa vida que Jesus derramou lá na cruz, foi justamente para nos resgatar. Ele nos resgatou, Ele nos comprou para Ele. Amém? Você diz amém ou não? Ele nos comprou para Ele. Ele nos libertou. Colossenses 1, versículo 13 e 14. Diz que Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão, né, dos pecados. Você diz amém ou não amém? Apocalipse 1, 5 e 6, eu gosto demais desse texto, diz que, e da parte de Jesus Cristo, né, falando de Jesus, o fiel, ou a fiel testemunha, né, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, falando de Jesus, oh, glória, né? E o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou. Amém? Dos nossos pecados, porque agora pecado produz o quê? Pecados. A natureza do pecado produz pecados. Aí dá muitos, né? E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Amém ou não? Amém. 1 Timóteo 2, 5 e 6 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Quem? Cristo Jesus, homem, que deu o quê? A si mesmo, derramou a vida, derramou o sangue, em resgate. Por quantos? Por quantos? Por quem? Todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Eu acho que hoje é um dia muito oportuno para dar esse testemunho. O que vocês acham? Amém ou não? Nos juntamos aqui também para ouvirmos esse testemunho. Mas eu queria falar 3 coisas sobre o resgate, sobre
esse sangue derramado, que também nos cura, né? Nos cura pelo sangue de Jesus, por suas feridas, diz o profeta, e Jesus completou isso, por suas feridas fomos sarados, traz saúde para nós, traz força. Mas eu queria falar 3 coisas sobre o resgate, para ser bem objetivo contigo, para você pensar nesse domingo e, quem sabe, tomar até uma decisão importante na tua vida com relação ao que eu vou te falar, né? O sangue de Jesus na nossa vida aponta pelo menos para 3 grandes verdades. 3 grandes verdades. Por que Jesus? Por que me resgatar? Por que me comprar? Né? 3 grandes verdades falam. Se você olhar a Bíblia, tem mais, mas eu vou destacar 3 aqui que deveriam ocupar nossa mente de contínuo. Primeira grande verdade: Ele nos resgatou porque nós não poderíamos nos libertar por nós mesmos. Se você parar para pensar na realidade que é a vida do homem natural, sem Deus, aquela vida entregue, vencida, talvez até alguém me ouvindo aqui ou em casa diga assim: eu estou exatamente assim, Franco. Eu tenho um negócio dentro de mim que eu não sei explicar. Se o médico perguntar o que você está sentindo, eu não sei dizer. Talvez, quer ver outra expressão para o pecado? Eu tenho um vazio dentro de mim. Já ouviu com essa expressão? Eu tenho um vazio dentro de mim. Eu tenho um vazio. Talvez você não saiba explicar. Mas como vencer isso? Falando de Júnior Paulino, sentou. Júnior gosta de corredor, também gosta de corredor. Nós estávamos indo para Brasília, ele ficou num corredor, fiquei no outro, e sentou um cidadão do meu lado, com um telefone desse tamanho, assistindo o jogo de quem? Do Flamengo. E ali, pá, e tal, sentou do meu lado ali com o jogo do Flamengo, botei a butuca, a gente estava trocando ideia, conversando, rapidamente, de repente, ele começa a ver, eu sabia que era uma quinta-feira que a gente estava viajando, o Flamengo tinha jogado na quarta e ganhou, para variar, né? Ganhou. E aí os caras, o cidadão lá, um jovem, olhando, todo felizão e tal, e começamos a papear rapidamente, né? Aquele papo de flamenguista, pá. E o senhor fazer o que em Brasília? Falei: rapaz, a gente de vez em quando vai a Brasília, mas é negócio? Não, é mais do que negócio. É mais do que negócio. Não, é um negócio muito... Aí ele ficou curioso assim. Ele falou: o que você faz? Lá eu pergunto: o que você faz? Porque a identidade do homem, infelizmente, está muito associada ao que você faz. O que você faz? Se você acreditar que você é o que faz, no dia que você aposentar, você não é ninguém. Se ficar desempregado, vai querer dar um tiro na cabeça. Porque a tua identidade vai para o buraco. Você não é o que você faz, mas o homem... A humanidade disse: o que você faz? Então eu falei: rapaz, a minha principal atividade é cuidar de gente. Ele: cuidar de gente? Como assim? Aí eu falei: pega teu telefone. Ele abriu, falei: mostra aquele Maracanã lotado. Falei: você acredita que tem um monte de gente aqui pulando, gritando, rindo pelo Flamengo, feliz, e bebendo, e cheirando, coisa e tal, e que de verdade não é feliz? Está buscando a felicidade aqui? Tu crê nisso? Ele: creio, eu sou um desses. Aí ficou fácil, né, meu irmão? Aí falou: glória. Eu creio, eu sou. Porque a pessoa assim, ela não sabe explicar o problema do pecado. Porque ela também não sabe como sair, e ela não tem como sair. Eu queria te falar isso. Nenhum homem pode, por si mesmo, se libertar desse mal. Então, quando fala assim: fomos resgatados pelo seu sangue, é porque nós de nós mesmos não poderíamos sair. Não tinha como. Não dava. Por isso que 2 anos depois, o casamento está acabado, sei lá, se passasse mais 6 meses, estava tudo destruído. É que Jesus entrou na hora certa. E eu estava falando isso para meus netos ontem. A gente tomando café, fui contando, Noah soltou até um aleluia. Aleluia!
Falei, aleluia mesmo, louvado seja o nome do Senhor. Falei, se não fosse Jesus, eu estava explicando a eles, inclusive, que se não fosse Jesus, nenhum deles existiria. Falei, a história de vocês começa muito longe. Vô, por quê? Eu falei, por quê? Porque aí comecei a dar meu testemunho para eles ali, que eu não perco a oportunidade de estar à mesa. Inclusive, eu falo disso aqui, nesse livro, Criando Filhos para Deus. Você compartilha o teu testemunho com teus filhos, a tua história, porque um dia eu conheci um pai, um testemunho lindo, que os filhos não conheciam. Os filhos falaram, não, meus filhos nunca. Falei, como teus filhos nunca ouviram o teu testemunho? Não, eu não conto, não. Falei, meu irmão, vontade de dar um puxão de orelha nele. Como assim, rapaz? Teu testemunho tem que ser contado. Teus filhos precisam saber onde Deus começou a obra na vida deles. Eu estou falando para meus netos, estou falando para outra geração, amados. Eu estava falando, se Jesus não entra, aí fui contando para eles, não só porque a gente não continuaria casado, mas olha ali, os 4 estão ali sentados ali. Falei, não só vovô e vovó não estaria, eu aqui, Denise lá, Noah, Laura, Maite e Giovana aqui. Falei, não aconteceria nada, vocês não existiriam. Porque aí depois que Jesus entrou, a gente tinha outro problema com ela. Vovó não podia ser mãe. Falei, Aí Jesus teve que fazer um milagre, curar a vovó, para a vovó dar à luz a Débora. Aí, Noah, você nasceu. Aí que ele soltou aleluia. Aleluia, aleluia. E depois, anos depois, veio Daniel. Aí vocês 3, Laura, Matheus, tuca tudo, ó. Jesus entrou. Mas assim, ele entrou porque nós, de nós mesmos, não podemos fazer nada. Somos totalmente incapazes. O sangue te resgata, te compra, te traz, porque você não pode fazer nada. Nada. Não há o que fazer, e você não sabe como fazer, e ninguém pode. Ninguém pode. Essa é a primeira verdade. Você diz amém ou não? Amém ou não? A segunda grande verdade sobre o resgate, sabe qual é? É que você é muito caro. Você não apenas não pode fazer nada para ser livre, mas você não tem com que se comprar. O teu valor é muito alto. Muito alto. Então, você além de não ter o que fazer, você não tem como te comprar de volta, te libertar daí. Porque você não sabe o valor que você tem. E aí eu vou ler aqui 1 Pedro 1, 18, 19 contigo. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. Mas como é que vocês foram comprados? Pelo precioso sangue de Cristo, como de um sem defeito, sem mácula. Então você não tem como se comprar, porque você tem defeito e você tem mácula. Então, mesmo que você desse a tua vida, você não se compraria com o teu sangue. Por quê? Porque Deus não aceita nada com defeito e com mácula. Então, era uma obra inviável. Ninguém tem o custo da tua vida. Ninguém pode pagar por você, a não ser Jesus. Ele, sim, era o único que podia comprar cada um de nós e nos resgatar, de fato, da vida que nós vivíamos. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Oi? Amém ou não? Amém. Você diz amém? Então, em primeiro lugar, eu não tinha como sair pelas minhas próprias forças. Em segundo lugar, eu não tinha como pagar isso.
Eu nem sabia que era tão caro. Isso foi tão libertador para mim, sabia? De verdade, aqueles complexos todos que a gente carrega da vida, né? Aquele cara da favela, que sai da favela, mas a favela não sai de dentro dele, ele fica vivendo assim, temeroso, de lidar com pessoas cultas, de lidar com pessoas ricas, de lidar... O dia que eu enxerguei isso foi libertador. Eu vi o preço que Deus pagou por mim. Eu vi meu valor. Eu não preciso de que ninguém diga qual é o meu valor, sabia disso? Não, de verdade, ninguém precisa ficar dizendo, você não precisa dizer qual é o meu valor. Eu sei exatamente o meu valor. É por isso, inclusive, que a gente, como cristão, não deve se vender por nada. Amém? Trocar nossos valores, nossos princípios, porque a gente sabe o nosso valor. E se você não sabe, deveria saber. Você é muito caro para Deus, mas muito caro. Você é muito cara. Você é uma pessoa que, quando Deus pensou em te resgatar, Ele teve que comprar você. Não foi com ouro, não foi com prata, não foi com nada, que isso aí não tinha valor perto de você. Ele teve que sacrificar o único filho dele para te comprar. Obrigado mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. De tão caro que você é, de tão precioso que você é. Amém? Mas tem uma outra coisa que é importante você saber. Você não apenas não tem condição de se auto-resgatar pela tua própria condição, força, inteligência. Você não tem como se comprar. Mas acho que talvez essa seja uma verdade que tenha que ser rebatida entre nós. Mais uma vez lembrada, qual é? Romanos 7,4 diz assim: assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquem para Deus. Eu vou lembrar isso a você de novo. Eu já falei isso aqui, é que de repente você não prestou atenção. Colossenses 1, 13 e 14 diz que Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém ou não? Amém. Você diz amém? Amém. Mas o mesmo Senhor que nos comprou para fazer de nós um reino de sacerdote. Ele nos comprou para Ele. Como assim, Franco? Então, o resgate, a compra, foi para Ele. Nós não nos pertencemos mais. Se outrora nós servíamos ao pecado, aí tu vai ver por todo o Novo Testamento isso. Agora devemos servir com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito, aquele que nos comprou. Talvez seja isso que te assuste. Mas, olha que drama que o ser humano vive. De um lado, ele concorda comigo quando eu falo, você não pode se libertar por si mesmo. É verdade, já tentei. E aí? Fracassei. Tá bom. Você é muito caro. Você não tem como se comprar. É verdade, eu creio, eu sei que eu tenho valor, é um mistério. Que joia. Mas tem uma terceira verdade: quem te comprar vai te levar. Tu vai ser propriedade exclusiva dele. Aí, como assim? É outra verdade. O que te assusta
é pertencer totalmente a Jesus. É isso que te assusta. Mas ele não te compra para te deixar por aí. Ele não pagou um preço tão caro para te devolver de novo para o mundo. E é isso que Pedro, inclusive, está falando aqui, quando ele fala que ele te comprou, não foi com prata, não foi com ouro, mas com o sangue de Jesus. Ele está explicando àqueles irmãos para eles não viverem uma vida de qualquer jeito. Porque agora você tem um novo proprietário. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Reino de... E aí começa a nossa grande luta. E tem gente que tem até saudade do Egito. Tem gente que, meu Deus, o tempo que eu estava escravo de Faraó era melhor. Por quê? Porque ele vai ser teu Senhor, e ele vai ser Senhor do teu espírito, ele vai reinar no teu coração, mas ele vai presidir a tua alma, psique. E eu sei que psique, quando fala da alma, é um drama. Jesus falou isso também. Aquele que quer ganhar a sua psique, sua alma, vai perder. Aquele que perder a sua psique por amor de mim, vai encontrar a psique, vai encontrar seu eu de verdade, né? Num tempo onde as pessoas falam de autoconhecimento, tem que ser autoconhecimento. Autoconhecimento, irmão, é a busca de si mesmo. Jesus não chamou você para buscar a si mesmo, porque você nem pode se resgatar. Jesus chamou você para você entregar a si mesmo, a Ele. Por isso que Ele te chama. Ele falou que o grão de trigo caindo na terra, se ele não morre, ele fica só, mas se ele morre, ele dá fruto. Então, Jesus nunca chamou os discípulos para um autoconhecimento. Jesus chamou os discípulos para conhecer a Deus, para ter intimidade com Deus. E quando você conhece a Deus, aí você se conhece de verdade. Aí você encontra a tua psique, tu encontra, porque a palavra ali é vida, lembra? Mas você pode perguntar, alma, né? Aquele que ama a sua alma. A palavra alma ali é psique. Aquele que ama a sua vida, então, é psique. Pode procurar quem é ali. Está falando do teu eu. A busca do teu eu não vai te levar para canto nenhum. A busca do teu eu. A busca do teu eu só vai fortalecer teu egoísmo, teu egocentrismo, vai destruir teu casamento, a busca do teu eu. O que salva o casamento não é a busca do eu. O que salva o casamento é o eu na cruz. Crucificado. Entrega a Jesus e dito, uma vez que tu me compraste, uma vez que tu me pagou um alto preço por mim, uma vez que tu verdadeiramente me resgataste, eu sou teu, eu sou tua, no espírito, na alma e no corpo. Eu me rendo completamente a ti. Porque é uma verdade, amados. Fomos resgatados para Deus. Terminar lendo aqui um texto contigo. Esse é um também daqueles textos. Vou ler só para fortalecer o que eu já disse aqui, mas vou terminar com outro. 1 Tito 2,14, para reforçar o que eu falei. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Já li isso com vocês, mas quero ler 2 Coríntios 5,15 e termino com ele. Ele morreu por todos. Para quê, irmãos? Para que os que vivem, e agora vivemos mesmo, não vivam mais
para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Rapaz, esse texto de 2 Coríntios é uma pancada. Eu estou com uma blusa nova da Virar. Eu pedi para fazer essa estampa. Eu pedi. Que estampa estranha é essa, Franco? Aqui você tem uma forca e um cajado. A forca e o cajado. O cajado e a forca se parecem. Se parecem ou não se parecem? Se parece tanto que é capaz que alguém consiga se enforcar com um cajado. Pendura o cajado, alguma coisa, mete o pescoço e morra ali enforcado no cajado. De tanto que se parecem. Mas eu pedi para fazer essa estampa. Não sei, eles não devem ter à venda aí. Mandaram uma. Toma. E pedi para colocar no cajado um nome, na forca outro nome. Esses dois símbolos são símbolos. Um de desistência. Porque a forca aqui, eu estou falando de Judas Iscariote, estou falando do suicídio. Não daquela forca que alguém pôs para você. Eu estou falando daquela forca que você escolheu. Quando você não quer mais sofrer, quando você não aguenta mais e quer se matar. Então é uma escolha, uma decisão de alguém desesperado, alguém que acha que não vale a pena sofrer, viver essa vida, quer acabar com a vida, escolhe pela forca. E o outro é um símbolo de perseverança, de liderança, de influência, que é o cajado do pastor de Pedro. Mas por que Pedro e Judas? Porque eu pensei assim, poxa, o dia que eu reparei bem para a história desses dois homens, eu falei, meu Deus, são histórias muito parecidas. Jesus chamou um, Jesus chamou outro. A trajetória deles foram trajetórias semelhantes. Eles caminharam com Jesus, eles viram Jesus, eles ouviram Jesus. Eles viram, como João disse, a glória do Pai. Eles viram o Verbo encarnado. Eles presenciaram milagres maravilhosos do Senhor. Eles foram testemunhas da ressurreição de Lázaro. Né? Eles assistiram, embora Pedro foi mais ousado, até tentou andar sobre as águas, mas eles viram Jesus chegando sobre as ondas, surfando as águas sem prancha. Eles viram Jesus multiplicar os pães. Eles viram o coxo andar, o cego ver, os pobres receberam o evangelho do reino. Eles foram testemunhas de tantos milagres, daquela procissão lá, da morte do filho da viúva, interrompida a procissão, a menina que se levantou também, a filha de Jairo, lá de 12 anos, a mulher do fluxo de sangue, e sei lá quantos outros milagres, vai lembrando aí. Eles participaram de tudo. Um começo parecido, uma trajetória semelhante e um fim diferente. Por quê, Franco? Porque um resolveu dar um fim à sua dor, à sua vergonha, à sua tristeza, porque ambos fracassaram com Jesus no final, ambos. Um vendeu, um negou. Quer dizer, por que os dois não foram para a forca? Porque um deles não quis a forca. Talvez porque um dia, Mateus 16 diz, ele viu Jesus de uma forma diferente. Quando Jesus perguntou, o que os homens pensam acerca de mim? João Batista, Elias, um dos profetas. Aí Pedro saiu lá do meio e falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou, e tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E contra a minha igreja as portas do inferno não vão prevalecer.
Talvez por isso ele não tenha feito a escolha ruim, porque um dia ele viu Jesus de verdade. Ele viu Jesus de fato. Mas eu não queria especular isso com você, só quero dizer o seguinte: escolhas diferentes levam cada um de nós a destinos diferentes, irmãos. Quantos dizem amém? Amém? São nossas escolhas que definem. São nossas escolhas. A história de Pedro é muito interessante, porque dias depois dias de ter negado Jesus, o próprio Senhor Jesus o chamou para pastorear a sua igreja. Tu me amas, Pedro? Tu me amas? Tu me amas? Negou 3, confessou 3, empatou. Tu me amas? Tu sabes, Senhor. Tu sabes de todas as coisas. Então apacente as minhas ovelhas, apacente os meus cordeiros. Pedro. E Judas foi lá, se precipitou, diz a Bíblia, e mostrou suas entranhas aos céus, por uma escolha ruim. Então você vê que tudo passa também pela nossa escolha. Você diz amém ou não? O que pode impedir alguém, Franco, de ser resgatado? Eu vou dizer, não é o fato dele reconhecer que não pode, porque ele pode chegar a esse entendimento e dizer assim: eu não consigo, já tentei. Eu sei por experiência. O que eu tentei vencer o pecado da minha vida e apanhei. Eu não conhecia a frase de Paulo, mas se eu conhecesse eu teria dito: miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu vou e faço. Quem me livrará do corpo desta morte? É que eu não conhecia essa expressão, senão ia ser minha frase predileta. Não conhecia. Porque eu posso chegar à conclusão de que eu não tenho poder. Eu posso chegar à conclusão que eu não tenho recurso. Que eu sou caro mesmo, que eu não tenho como me comprar. Mas eu posso não querer pertencer totalmente àquele que me comprou. Eu posso também. É aí que eu penso que é o maior ponto de tensão. Vocês concordam? Concordam ou não? Vamos orar? Eu quero orar para alguém. Deus colocou essa palavra no meu coração. Cheguei aqui, as canções estavam apontando de novo para esse lugar. Ó, leva-me à sala do trono. Vou ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Quantos querem orar comigo? Eu sei que essa palavra ela é muito simples. Você concorda? Não concordo, não? É que às vezes a gente não conjuga simplicidade com profundidade. Mas Deus é simples, mas não é raso. Deus já vai lá fundo. Deus já é fundo mesmo, fundo. Deus é profundo. Não tem nada a ver. É simples demais. Essas verdades são simples. Mas, amados, são verdades que precisam tocar mais do que a nossa mente. Elas precisam descer lá no fundo do nosso coração. Você diz amém ou não? Quem quer orar comigo? Se você puder inclinar seu rosto aí, ou pegar a mão de alguém. Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus. E como já pedimos hoje a Ti aqui por meio da oração do Ideraldo, pedimos para ser cheios do Teu Espírito. Pedimos no nome de Jesus, Pai, para sermos cheios do Teu Espírito. Porque de fato é o Teu Espírito que faz toda a diferença.
Pai, Tu conheces também aqui todas as pessoas que chegaram nesse lugar, ou talvez estejam em casa, e que não experimentou ainda uma rendição plena ao Teu senhorio. Que tem medo, Pai, de que Tu seja o dono de fato de tudo, mas Tu já é o dono, Senhor. Pai, hoje nós Te pedimos que seja uma manhã de entrega, Senhor. Pai, Tu sonda os corações, já foi dito hoje aqui também, Tu convence os corações. Pai, vê se tem alguém aqui hoje precisando de verdade dar um passo, fazer a escolha certa, a escolha que vai definir o curso da vida. É provável que alguém tenha entrado aqui, Pai, hoje num dilema muito grande, lutando com a sua própria vida, sem saber como sair, como vencer a mancha, como limpar a mancha, como quebrar a corrente, como curar a doença, como tirar aquele fardo pesado dos ombros. Isso é provável, Senhor, é provável. Mas Tu estás aqui, como cantamos também. Onde 2 ou 3 estiver reunido o Teu nome, Tu estás presente. E onde Teu Espírito está, aí há liberdade. É o que está escrito, Pai, é o que nós cremos. Então, no nome de Jesus, Espírito Santo, sopra nesse lugar. Sopra dos 4 cantos, Senhor. E aviva os corações. Ressuscita os mortos. Quebra todo o poder das trevas. No nome de Jesus, caia por terra os inimigos de Deus e se estabeleça o corpo de Cristo, a casa de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Escuta o que eu vou te falar. Eu, quando estava ali próximo da minha conversão, eu pensei em tirar minha vida algumas vezes. Então, e pensei em fazer aquelas coisas que muitas vezes saem no jornal aí. Matou a esposa e se matou logo depois. Então eu fazia uma brincadeira assim maligna, diabólica. Eu fazia uma brincadeira chamada roleta russa. Botava um cartucho no revólver e girava. Na cabeça de Denise, na minha cabeça, na cabeça de Denise. É uma loucura. Mas eu quero falar para você. Eu não sei porque eu vou falar isso, mas vou dizer. Deus sabe. O teu fim não é o suicídio. Deus tem algo muito maior para você, muito maravilhoso. Em dezembro agora, Deus me dando vida e saúde, eu completo 40 anos, não de casado, de convertido. 40 anos que o Senhor me alcançou. E eu sei que eu poderia estar simbolizado hoje pela forca. Eu não apenas não veria meus netos, eles não existiriam. Não existiriam. Mas eu quero falar isso para você. Não desanima, não. Abre teu coração para Jesus. Abre teu coração para o Senhor. E aceita o fato de que você não pode fazer nada por você mesmo. De que você não tem como pagar pela tua alma. Ela é muito cara. E você pertence a Jesus. Se renda a Ele completamente. Eu sei que isso vai mudar para sempre a tua vida.